Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Dolce, historiadora formada pela PUC há 10 anos e desde sempre uma apaixonada pela história do Brasil. E justamente por isso eu quero te fazer umas perguntas. Sabe o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier? Se eu te perguntar qual ou quais imagens vêm à sua cabeça quando você pensa nele, muito provavelmente você vai me responder ou ele barbudo e cabeludo ou ele esquartejado. Mas você sabia que quando ele morreu em 1792, ele não deixou nenhuma imagem para nós? Ele não foi uma pessoa preocupada com isso e acabou ficando preso bastante tempo. Isso aconteceu 47 anos antes da invenção da fotografia, o que não facilitou para nós quando precisamos dar um rosto para ele. E por conta disso, acabamos escolhendo o rosto de Jesus Cristo, aquele bem europeu. Você saberia diferenciar um quadro de Tiradentes de um quadro de Jesus, por exemplo? Sabe o Museu do Ipiranga, em São Paulo, também conhecido como Museu Paulista? Então, se é um museu dedicado à história dos paulistas, por que o Tiradentes está representado na escadaria e também no Monumento do Ipiranga lá fora? Já no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, apesar do nome, traz apenas uma sala que faz menção ao movimento. E lá dentro, um pequeno desenho que é um perfil do Tiradentes, que é a única representação que você vai ver dele lá dentro. Mas existem também outros objetos que também pertenceram a integrantes da Inconfidência Mineira. Mas você também sabia que lá está o único objeto que verdadeiramente pertenceu a ele? Essas e outras perguntas eu respondo no meu livro Tiradentes, nem Patriota nem Frade, Memória e Representação no Museu Paulista e no Museu da Inconfidência, que eu lancei pela UCTEC no ano passado. Essa pesquisa, ela é fruto da minha dissertação de mestrado defendida na PUC em 2014. Eu quero te convidar para conhecer mais da história de Tiradentes e do herói nacional que por muito tempo teve a sua identidade confundida com a de Jesus Cristo, isso tudo para transformá-lo num mito. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em Minas Gerais no século XVIII, se envolveu num movimento muito conhecido da história do Brasil, mas que nunca aconteceu, a Inconfidência Mineira, que erroneamente foi atribuída como o primeiro movimento de independência do Brasil. Não, isso não é verdade. Os inconfidentes queriam, na verdade, a independência de Minas Gerais. E por que nunca aconteceu? Porque o movimento foi delatado por um de seus próprios integrantes, que você conhece, Joaquim Silvério dos Reis. Essa trama de como a Inconfidência aconteceu, eu mostro no livro, numa parte que está dedicada aos estudos do brasilianista Kenneth Maxwell, um dos grandes especialistas no assunto, um dos primeiros a escrever uma análise revisionista sobre a Inconfidência Mineira. Estamos aguardando nesse momento a reabertura do Museu Paulista, que está marcada para 2022, que é o ano do bicentenário da independência do Brasil. Enquanto isso não acontece, que tal saber como que a exposição que a gente conhecia até o fechamento do museu foi montada e pensada por um dos seus mais famosos diretores, Afonso de Toné? Ou então dar um passeio pela história do Museu da Inconfidência, inaugurado ainda na Era Vargas. Conhecer a Sala da Inconfidência, localizada dentro do museu e no lugar em que Tiradentes e seus companheiros viveram. Hoje, Ouro Preto, e no século XVIII se chamava Vila Rica. Quando visitamos o museu, a gente não dá conta de tudo que está por trás da montagem de uma exposição e no quanto um museu pode representar naquilo que a gente pensa como história. Outro ponto importante é sobre a morte de Tiradentes. Aprendemos que ele morreu porque era o mais pobre e também porque era o líder do movimento. Eu já vou te adiantar que nenhuma coisa é verdade nem a outra. Na verdade, ele foi o único condenado de todos, e eu conto essa história no livro, e o que é importante dizer é que apesar da rainha ter mandado matar, ele sofrer a pena exemplar, ela não imaginava, ela não sonhava o quanto ela deixaria ele famoso por fazer tudo isso. Tiradentes é o herói nacional, ele tem um feriado dedicado a ele e mesmo assim continua sendo um desconhecido para a maioria dos brasileiros. Que tal mudar isso? Espero que você tenha uma ótima leitura. Um abraço.